Olá, tudo bom? Você tem percebido que os desastres naturais estão cada vez mais frequentes? Isso tem explicação. E, segundo a NASA, é esperado uma tragédia de consequências gigantescas para o ano de 2024. O que vai acontecer? Estamos preparados para mais eventos desastrosos, além da iminência de uma guerra mundial? Bom, o que chamamos de desastres naturais são, de fato, manifestações da natureza, do próprio planeta Terra, que, por se tratar de um ser vivo e independente, tem lá seus momentos de alongamento ou dias em que desperta de mau humor. E isso vem desde sua formação, assim como acontece com os humanos, mas de proporções muito maiores, e que às vezes nos fazem sentir os resultados aqui na superfície. Esses resultados, na prática, são os vulcões, os terremotos, os tsunamis e outros eventos. No entanto, tais eventos só são chamados de catástrofes ou desastres quando atingem seres humanos, pois, caso contrário, não passam de fenômenos da natureza. E é sobre essa parte catastrófica que falarei hoje com você. Eventos climáticos também colaboram diretamente nos desastres naturais, uma vez que podem provocar tempestades, inundações, incêndios florestais e secas mortais, eventos que a humanidade vem testemunhando há anos. Contudo, de algum tempo para cá, temos visto ocorrências com frequências cada vez maiores e trazendo consequências que vão desde prejuízos materiais de milhares de dólares, como também perdas de vidas que não podem ser recuperadas. Somente neste início do século XXI, testemunhamos catástrofes que entraram para a história, como o terremoto que devastou parte do estado indiano de Gujarat, em 2001. O evento ocorreu no dia 26 de janeiro e atingiu principalmente a cidade de Bhuj, que foi quase que totalmente destruída. O terremoto, que atingiu 7,7 na escala Richter, deixou um saldo de 20 mil mortos, milhares de feridos e também desabrigados. Outro evento, ainda mais dramático, assolou 14 países do Sudeste Asiático, além de ter tirado a vida de mais de 230 mil pessoas. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1 na escala Richter, no Oceano Pacífico, desencadeou um enorme tsunami, matando milhares de pessoas. Somente na Indonésia, epicentro do sismo, 170 mil pessoas morreram. As gigantescas ondas chegaram a uma velocidade de 700 quilômetros por hora e atingiram uma altura de até 30 metros. Na época, a ONU classificou a tragédia como o pior desastre natural já registrado. Um ano antes, em dezembro de 2003, um terremoto de magnitude 6,6 abalou a cidade de Van, no sudeste do Irã, causando mais de 31 mil mortes, o que representa quase um quarto da população. A parte antiga e histórica da cidade antiga, considerada patrimônio da humanidade pela sua arquitetura de barro e lama, foi devastada pelo sismo. Em outubro de 2005, no Paquistão, mais de 73 mil morreram e mais de 3 milhões de pessoas ficaram desabrigadas após um terremoto de magnitude 7,6 atingir a região de Caxemira. Em 2008, quem sofreu com as inconstâncias previsíveis da Terra foi a China. No dia 12 de maio, um terremoto de magnitude 7,9 sacudiu a província de Sichuan, no sudoeste do país, deixando mais de 87 mil mortos
e 4 milhões de feridos e desabrigados. Grande parte das vítimas era de alunos de escolas que não tinham estrutura suficiente para suportar tremores daquela magnitude. Casas e prédios foram derrubados como se derruba uma estrutura de palitos, com um simples toque do dedo. Regiões menos favorecidas economicamente sofrem ainda mais devido à falta de infraestruturas, como aconteceu com os haitianos 2 anos depois. Janeiro de 2010, uma tragédia de danos irreparáveis, especialmente em relação às vítimas, ocorreu no Haiti. O terremoto registrou 7,3 pontos na escala Richter e, apesar do seu epicentro ter sido a 25 quilômetros de Porto Príncipe, a capital sofreu consequências gravíssimas, com quedas de construções, abertura de imensas crateras nas ruas, deslizamentos de encostas, sobretudo devido às mais de 30 réplicas, que são como ecos do terremoto principal. No final, estima-se que morreram entre 230 mil e 316 mil pessoas, uma vez que muitas não tiveram seus corpos encontrados. Entre as vítimas, havia brasileiros, inclusive a sanitarista e pediatra Zilda Armes, que fundou e coordenou a Pastoral da Criança, além do diplomata brasileiro Luiz Carlos da Costa, segunda maior autoridade civil da ONU no Haiti. Em 2011, o novo evento gerou calamidades impressionantes. O terremoto do Japão, ocorrido em 11 de março, um tsunami devastador provocado por um sismo de 9 pontos, atingiu a parte oriental de Honshu, a ilha japonesa mais extensa e habitada. O desastre natural resultou em pelo menos 15.700 vítimas fatais, 4.600 desaparecidos e 5.300 feridos. Além disso, mais de 130 mil pessoas ficaram sem moradia e 300 mil imóveis e edifícios foram danificados ou destruídos. As cidades mais afetadas foram Iwate, Miyagi e Fukushima. A altura das ondas ultrapassou os 38 metros. O Japão teve um prejuízo econômico de cerca de 309 bilhões de dólares. E você poderia se perguntar, se foi um terremoto de magnitude semelhante à da Indonésia, por que o número de mortos foi menor que 10%? Ora, os japoneses são os mais preparados para enfrentar situações de desastres naturais, dado não só ao histórico do país, como também da disciplina que eles têm em relação a praticamente tudo. É bom lembrar que a falta de conhecimento foi uma das coisas que mais colaboraram para a fatalidade em Sumatra, na Indonésia. Em abril de 1906, a cidade de São Francisco, na Califórnia, foi literalmente levada ao chão, devido ao que ficou conhecido como o Grande Terremoto de São Francisco. O sismo atingiu 8 graus na escala Richter e durou cerca de 1 minuto e meio, o suficiente para derrubar casas e prédios, além de matar milhares de pessoas. Para piorar, focos de incêndio surgiram em toda a cidade. Na época, os registros oficiais davam conta de 478 mortes. Contudo, hoje se sabe que esse número foi subestimado, uma vez que não contaram as comunidades negras e chinesa, o que fez aumentar a estimativa em, no mínimo, 3.000 pessoas, sem contar os desabrigados, os feridos e os desaparecidos. Outros grandes terremotos, como o do Chile, em 1960, de magnitude 9,5, o do Alasca, em 1965, de magnitude 9,2, e o de Kamchatka, na Rússia, em 1952, de 9 pontos. Também marcaram a história das grandes catástrofes do século XX. E, como sabemos, nenhum deles significou ou sinalizou ser
a última vez. Tanto é que os Estados Unidos hoje se sentem preparados para o Big One, um terremoto que poderá atingir os 10 pontos na escala Richter, segundo estimativas de alguns estudiosos e profissionais da área. Ele deverá ser ocasionado por uma esperada movimentação das placas que constituem a conhecida Falha de San Andreas, uma grande rachadura na crosta terrestre situada no estado da Califórnia. É onde duas placas tectônicas se encontram e se movem, causando terremotos. Mesmo que São Francisco e quase todas as cidades californianas vizinhas tenham se preparado estruturalmente para um eventual novo terremoto, o mundo nunca experimentou algo na casa dos 10 pontos de magnitude. E se os estudiosos estiverem certos, é bem provável que o número de vítimas seja bem maior do que no passado, uma vez que as cidades de São Francisco e arredores cresceram vertiginosamente durante o século XX inteiro. E quando vai acontecer o Big One? Ninguém afirma com certeza, mas dizem que, pelo histórico da região, 100 anos é espaço de tempo suficiente para que a placa se mova novamente. E desde o último grande terremoto, já se passaram 118 anos. Como citei no início, não só de terremotos e tsunamis são constituídos os desastres naturais. Outra coisa que começa nas profundezas da Terra e que, quando atinge a superfície, causa sérios danos materiais e provoca mortes, é a atividade vulcânica. Os vulcões são belos, mas também altamente mortais. E não só pelas lavas que expelem, como também pelos gases que exalam. No início do século XX, em 1902, os moradores da ilha caribenha de Martinica foram surpreendidos pela explosão do Monte Pelé, um evento mundialmente conhecido como a erupção que mais matou pessoas no século passado. Naquele horrível dia, 8 de maio, o vulcão emitiu uma quantidade gigantesca de material piroclástico, gasoso, constituído por cinzas em altíssimas temperaturas, que provocou a morte instantânea de todas as pessoas e animais que estavam em seu caminho. O dado mais impressionante desse evento foi, sem dúvida, a cidade de Saint-Pierre ter desaparecido do mapa, pois ela foi completamente soterrada pela lava. Sob toda esta lava estão os restos da maioria das vítimas. Em 1991, houve a explosão do vulcão Pinatubo, localizado nas Filipinas. A erupção foi uma das maiores do século XX. Felizmente, houve esforços significativos para evacuar as áreas afetadas antes da erupção, o que ajudou a minimizar as perdas humanas. No entanto, ainda assim houve vítimas fatais. Estima-se que entre 300 e 800 pessoas tenham perdido a vida devido à erupção e suas consequências, incluindo a deposição de cinzas vulcânicas, fluxos piroclásticos e inundações de lava. A evacuação em larga escala antes da erupção foi crucial para reduzir o número de vítimas, apesar da escala significativa do evento. Já no século XX, a humanidade toda acompanhou praticamente ao vivo uma enorme erupção de um famoso vulcão na Islândia, de nome tão complicado na pronúncia, que eu prefiro que apareça somente na tela para você. Aí você entende melhor. O Eyjafjallajökull, o máximo que dá para pronunciar, entrou em erupção no início de março de 2010, alcançando seu pico máximo em abril do mesmo ano. Ele expeliu uma enorme quantidade de partículas cortantes, como vidro, em suas nuvens. Elas foram lançadas à atmosfera e, para complicar ainda mais, os ventos levaram toda essa massa de cinzas
para o sudeste da Europa, causando um grande impacto no tráfego aéreo, uma vez que teve que ser impedido. Segundo dados do Eurocontrol, órgão controlador do espaço aéreo europeu, aquela erupção, embora não tenha feito vítimas humanas ou animais, causou um prejuízo de quase 2 bilhões de dólares para as companhias aéreas, devido aos mais de 100 mil cancelamentos de voos. Bom, o ano de 2024 pode trazer ocorrências não muito agradáveis. Aliás, pelo contrário. Segundo os cientistas climáticos, a tendência de regiões quentes ficarem ainda mais quentes e as frias ainda mais frias é consequência de um fenômeno conhecido por El Niño, ou o menino, traduzido para o português. O El Niño é um fenômeno climático natural que ocorre no Oceano Pacífico Equatorial. Ele está associado a mudanças nas temperaturas da superfície do mar e padrões de vento, afetando os padrões climáticos em todo o mundo. Segundo o site Climatempo, o fenômeno contribuiu para as anomalias climáticas que apareceram no sul do Brasil em 2023. Ao ser empurrada para a região, a massa de ar quente encontrou-se com a massa de ar frio que vem da Antártica. E o resultado foram chuvas além do esperado. Terrível temporal. Chovendo até 3 vezes mais em certas regiões do que o normal. Várias regiões sofreram com alagamentos e enxurradas violentas. Pessoas perderam não só suas casas e pertences, como também algumas perderam suas vidas. Já o norte do país sofreu com a falta de chuvas. A Amazônia, por exemplo, não via uma seca como a do final de 2023 há muitos anos. Os principais rios amazônicos tiveram seus barrancos literalmente expostos, trazendo muitas dificuldades às comunidades ribeirinhas, uma vez que dependem da navegação para tudo em seu cotidiano. Para piorar a situação na Amazônia, as queimadas, tanto acidentais quanto provocadas, encheram o ar de fumaça espessa e tóxica, causando problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos. Manaus, a capital amazonense, ficou coberta pela fumaça, tornando-se o lugar mais poluído num único estado brasileiro, onde, teoricamente, não deveria existir poluição. E 2024? Segundo especialistas da NASA e também de órgãos mundiais ligados ao clima, há a probabilidade de ainda este ano haver uma super tempestade solar, na qual a radiação emitida é muito maior do que a normal. Essa super tempestade poderá afetar direta ou indiretamente nossos sistemas de comunicação, desde os aparelhos celulares, smarts TVs até satélites. Mas antes, o que é uma tempestade solar? Bom, também conhecida como tempestade geomagnética, é um fenômeno causado por atividades intensas no Sol, especialmente por erupções solares e ejeções de massa coronal, ou EMC. Essas erupções liberam grandes quantidades de energia e partículas carregadas em direção ao espaço. Quando essas partículas carregadas, como prótons e elétrons, atingem a Terra, interagem com o campo magnético do planeta, causando perturbações no ambiente espacial ao redor da Terra. Isso pode levar a uma série de efeitos, como auroras mais intensas, interferências nos satélites em órbita, falhas em redes elétricas, corrosão de dutos de gás e óleo e distúrbios nos sistemas de comunicação, o que pode incluir a internet. Aliás, a grande rede de computadores poderá ser duramente afetada este ano, o que poderá trazer sérias consequências, especialmente se for da forma como alguns cientistas dizem. A internet poderá sofrer um sério apagão em 2024,
Há um vídeo aqui no canal que fala a respeito dessa possibilidade. Basta salvar o card que está na parte superior de sua tela e assistir depois. Combinado? Ok. Devido ao clima cada vez mais intenso e cheio de surpresas, estima-se que neste ano enfrentaremos não só calor e frio mais intensos, como também tempestades mais fortes. E com base nos últimos acontecimentos, a Terra parece estar em um período de grande atividade. Não é à toa que temos testemunhado um número maior de eventos catastróficos. Bom, o fato é que se realmente for como estes cientistas estão prevendo, teremos grandes problemas neste ano. Como se já não bastassem os conflitos armados no leste europeu e no Oriente Médio, que infelizmente já estão afetando os preços dos produtos de forma global, além de, claro, estarem dizimando vidas de gente inocente. Eu não tenho nem comentários a respeito. Você tem? Obrigado por assistir e fique preparado para as surpresas naturais. E por que não, também humanas, que deverão surgir em 2024. Forte abraço!